Viagem no tempo. Criação da Terra. O planeta em que Deus nos permitiu nascer, viver e evoluirmos para o bem nem sempre foi assim. Antes das pessoas poderem viver na Terra com o ar que respiramos, a água, as plantas e os animais, foi necessário muito tempo. O planeta Terra é o terceiro do Sistema Solar. E ele nem sempre teve esse clima agradável e toda essa natureza e as coisas e os objetos que usamos no nosso dia a dia. Deus criou o nosso planeta há mais ou menos 4,5 bilhões de anos. E ele elegeu Jesus para ajudar na formação do nosso planeta e também para cuidar de todos nós. Então, Jesus, com a força do amor de Deus, que também é chamada de fluido cósmico e que está em tudo, iniciou seu trabalho de amor e continua trabalhando até hoje. Quando a Terra ainda era um bebê, ela era muito quente. Mas deixa eu explicar como tudo começou. A princípio, o nosso planeta foi formado quando uma nuvem de poeira cósmica foi aquecendo e formou o Sol que conhecemos. Mas em volta dele sobrou uma quantidade dessa poeira e elementos e foram se formando os planetas ao seu redor. Deus criou o Sol, que é fonte de energia que ilumina tudo. E como Sol, devemos fazer brilhar a nossa luz, distribuindo muito amor, pois o amor é fonte de luz e energia para viver. Agora vamos falar da Terra, a nossa morada. Com a aglomeração da sobra dos elementos da formação do Sol, a Terra foi sendo formada. No começo, ela era muito quente, com muitos vulcões. A esse tempo, nós tivemos a formação da Lua. Havia um outro planeta chamado Theia, na mesma órbita da Terra. Eles se chocaram e, deste impacto, a Terra absorveu uma parte dele e o restante formou a Lua. A Lua é um satélite natural importante para o equilíbrio da vida no planeta Terra. Ela é fonte de luz à noite, o que ajuda os animais noturnos, assim como nós, seres humanos, a nos localizar. O movimento de rotação da Terra tem influência da Lua. A rotação é o movimento que a Terra faz em torno dela mesma. Sem a Lua, o planeta giraria mais rápido e o dia teria só 6 horas. Ela também interfere nas marés, ajudando na reprodução dos animais marinhos, no equilíbrio dos ecossistemas, nas estações do ano e muito mais. O tempo foi passando e o calor desses vulcões fazia com que se desprendesse muito vapor de água, que subia para a atmosfera e se transformava em nuvem e, por consequência, em chuva, mas muita chuva mesmo. Além dos vapores gerados pelo calor dos vulcões, as águas também vinham dos asteroides que caíam na Terra. Daí a Terra começou a esfriar e formar uma crosta solidificada, formando também os oceanos primitivos. A esse tempo já era possível a luz do Sol penetrar na superfície terrestre. O Sol, este presente de Deus, que é fonte de energia que ilumina tudo, mas a água, que é um meio onde a vida pode florescer, tem início a evolução e a vida no planeta. E quando a luz do Sol iluminava os continentes e os mares primitivos, Jesus e seus anjos criaram sob as vistas de Deus as primeiras formas de vida no planeta. A princípio, esses seres só habitavam as águas, pois não era possível ainda respirar na atmosfera daquele tempo. Houve então uma glaciação, que significa que a Terra ficou muito gelada mesmo. Daí descongelou. E alguns seres foram se multiplicando e fazendo a fotossíntese. A fotossíntese ocorria quando os seres que se alimentavam da luz do Sol liberavam oxigênio nas águas. Houve novamente, nesta época, outro congelamento do planeta, que com o calor interno da lava dos vulcões foram rachando e formando os continentes.
Ah, lembra da fotossíntese? Então, os seres marinhos se multiplicaram e produziram oxigênio, que passou a ser liberado para a atmosfera. É por isso que hoje nós podemos respirar. Deus planejou tudo com tanta perfeição e foi construindo tudo com muito cuidado para que hoje nós pudéssemos respirar. Ai, que delícia respirar! Faz um teste aí. Inspira. Expira. Agora vamos agradecer a Deus por isso. Obrigado, bom Deus. Então, voltando ao assunto, esses seres foram se multiplicando e fazendo a fotossíntese. As águas ficaram oxigenadas e esse oxigênio, que é o ar que respiramos, foi sendo liberado para a atmosfera. Sendo assim, possível os seres crescerem no solo terrestre. Quando olhamos o planeta Terra hoje, podemos notar os seus continentes. Continente é a parte do planeta em que vivemos. Terra firme! Mas esses continentes nem sempre tiveram a mesma forma. Eles se deslocaram no decorrer destes bilhões de anos. Até chegar à forma atual. O tempo continuou passando e surgiram os moluscos, as plantas terrestres e as coisas da natureza foram se aprimorando. Surgem as samambaias com sementes, os anfíbios, que são animais que vivem na água e na terra, depois os répteis gigantes. E há mais ou menos 250 milhões de anos surgem os dinossauros, os primeiros mamíferos, as aves, as plantas com flores e os continentes também dão mais uma daquelas mudadinhas. Nessa época haviam samambaias e árvores gigantes. Também imagine, para alimentar um dinossauro, quanta comida precisava. Os dinossauros foram extintos por conta do impacto de um asteroide com a Terra. Depois das coisas se acalmarem, os mamíferos, que eram grandes, mas menores que os dinossauros, puderam andar livremente e se reproduzirem. Até que o clima ficou propício no planeta para os animais que conhecemos hoje começarem a surgir. Cães, elefantes, baleias, morcegos, macacos, gatos, camelos, cavalos, ursos, grandes símios. As formas de todos os seres, de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas por Jesus, obedecendo às leis da natureza. Então, há muito tempo, mais ou menos uns 5,3 milhões de anos atrás, aparecem os hominídeos. Mas isso é outra história. Eu conto no próximo episódio. Até lá!